Moro me encontra no elevador, comete uma agressão física contra mim e fala, me ameaça que eu vou sair da justiça e em tese seria presa. Era um juiz aplicando a lei. Nunca tivemos um escândalo tão grande quanto da Lava Jato, as abertas, né? Deixou vários aspectos negativos. Um deles foi estilhaçar a integridade do sistema de justiça nacional. Nós precisamos de menos toga! E o Brasil hoje está numa situação complicada politicamente em decorrência dessa irresponsabilidade que começou em Curitiba. Judicial process, maybe it's not enough to overcome widespread corruption. Cria-se um pandemônio em Curitiba, porque aí se descobre esse sistema de gravação que estava em funcionamento. Fora Moraes! Eles queriam tirar os processos de qualquer jeito das minhas mãos, porque sabiam que ali havia uma caixa preta. Tudo que se relaciona à Lava Jato fica só na alçada do mesmo grupo, seja no primeiro, seja no tribunal. Eu fui a única peça fora da engrenagem. O que ocasionou a Lava Jato? A Lava Jato foi a conjugação de uma série de fatores históricos que culminaram com o golpe político contra a presidente Dilma Rousseff em 2016, com a prisão política, segundo o próprio Supremo Tribunal Federal, do presidente Lula. Eu acho que a Lava Jato deixou vários aspectos negativos. Um deles foi estilhaçar a integridade do sistema de justiça nacional. Nós sempre fomos um país aí periférico no mundo, nunca tivemos talvez um grande exemplo de sistema de justiça, mas nunca tivemos um escândalo tão grande quanto da Lava Jato, as abertas, né? De abuso de poder e depois de gerenciamento de dinheiro público, né? Preciso tentar entender esse fenômeno. Acho que houve várias tentativas de protagonismo de judiciário e Ministério Público, e talvez o modelo que tenha sido mais exitoso nesse sentido tenha sido a Lava Jato, porque acho que há uma conjugação de fatores. Um governo fraco, o governo Dilma, um Congresso exposto, uma série de problemas na política, crise econômica, então a classe média alta adere à fórmula de combate à corrupção, encontra aí nessas figuras, Moro, Dallagnol, os representantes, e eles conseguem emparedar o establishment. Mas também havia uma liberdade total e ampla para a Lava Jato atuar. Para o Sérgio Moro tinha carta branca do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ele nunca foi punido ou responsabilizado por nada que fez de ilegal ou criminoso. No lado do Ministério Público Federal também as correições eram muito pífias, quase que inexistentes. Naquele momento, a Lava Jato virou uma ideologia dominante. Tanto é que representações contra o Moro no CNJ não transitavam, não tramitavam, porque ele tinha meio que virado Deus dentro daquele contexto. E a coisa ganhou esse viés e engolfou os próprios tribunais. O Supremo também, talvez menos, mas o STJ mais. O TRF, que era o órgão de supervisão de Curitiba, sucumbe também. O TRF4 declarou o estado de exceção, ele explicita isso. Ele fala claramente que o juiz Moro não estava obrigado a seguir a lei e a Constituição, porque ele estaria enfrentando uma situação de exceção, que seria o combate à corrupção, algo excepcional na nossa história. Tratou-se da decretação de uma ditadura judicial, um poder político de Estado posto acima dos direitos da Constituição e das leis. A definição clássica de um regime autoritário é quando a tirania ocorre, quando o poder político se sobrepõe aos direitos, né? E que foi o que aconteceu expressamente por uma decisão judicial. Houve uma concentração de poder nesse grupo, não é? E quase que um consórcio, como depois a Vaza Jato e Spoof vão revelar, não é? Era um jogo todo combinado, em que promotor, juiz, procuradores, todos atuavam juntos e separados, né? As denúncias sobre corrupção espantavam, depois se começa a ver que estavam instrumentalizando o combate à corrupção para um domínio do sistema político como um todo. E nós então tivemos mesmo a debacle da política. Alguns imaginavam que um setor seria afetado, mas na verdade a política como um todo foi involucrada
grande confusão. Só que não tinha ocorrido, pelo menos nessa dimensão, que um juiz emparedasse um tribunal, o rabo abanando o cachorro. Quer dizer, qualquer decisão que tomávamos aqui, diziam, mas isso é contra a Lava Jato, como se fosse contra a Santíssima Trindade. E depois se descobre que aquilo tudo era fake, extremamente inconsistente e extremamente viciado. E a partir, talvez, aí tem que ver o turning point do caso Lula, que foi a revisão da segunda instância, depois a própria decisão sobre a questão da suspeição do Moro, e muda o cenário. E, obviamente, essas decisões devolvem à política o seu papel. Tem um grave momento no impeachment de Dilma, pouca gente fala. O Supremo deixou de interferir, não deveria interferir. Num presidencialismo democrático, só devem ser usados da mesma forma que uma arma atômica numa guerra. Ou seja, em situações de absoluta emergência e absoluta radicalidade e excepcionalidade. Jamais por um problema contábil, por exemplo, como foi feito. O judiciário se abster é o maior crime que ele pode cometer contra a Constituição. O maior crime da história do Supremo Tribunal Federal foi no momento que não interferiu no impeachment de Dilma. Nada do que nós tivemos depois ocorreria. Foi ali. Ali abriu uma ferida na sociedade brasileira que até hoje não cicatrizou. Até hoje não cicatrizou. Abriu uma ferida que nós nunca mais conseguimos cicatrizar. Até hoje, inclusive, o Supremo é atacado pela extrema-direita, tudo em razão daquilo. Se não tivesse sido aquilo, a história teria sido outra. Ou seja, a omissão do Supremo permitiu a ascensão da extrema-direita do modo que nós vemos hoje. Se você vai ver todos os grandes sistemas que caíram no fascismo, como Polônia, Hungria, Estados Unidos agora e até o Brasil, na época de Bolsonaro, o poder judiciário, ele é a trava ou ele é o que abre a porta para o fascismo? A pergunta que a gente tem que fazer e acho que isso é importante em termos institucionais, e eu fiz isso em relação ao Supremo, quando vi o Supremo atacado, mas isso vale também para esse episódio, em relação ao Lava Jato. Né? O que fizemos de errado para chegarmos até aqui? E o que devemos fazer para evitar que isso se repita? Durante a pandemia, eu acho que ali no meio do ano de 2020, não me lembro agora se junho ou julho, o procurador Carlos Fernando, que era lá da Lava Jato, né, e tinha uma amizade pessoal com a Lindora, ele pede ajuda à Lindora para que ela fosse a Curitiba a fim de ajudá-los a encerrar várias ações que estavam abertas. Então a Lindora foi enviada para lá porque era ela era a responsável, ela era a subprocuradora natural dos processos da Lava Jato junto ao STJ. Ela vai para Curitiba junto com um delegado federal que estava lotado na PGR e com um técnico, né, de TI, o secretário de Tecnologia da Informação da PGR. É recebida de maneira muito fria pela procuradora regional, né, que era a chefe teórica do Deltan e dos outros, né, e de maneira hostil pelo Deltan. Mas ela senta lá, começa a olhar os processos e depois ela é alertada por esse secretário de Tecnologia da Informação. Disse para ela que tinha chegado a um sistema de gravação que estava em operação, de gravações telefônicas que estava em operação dentro do escritório regional. Cria-se um pandemônio em Curitiba, porque aí se descobre esse sistema de gravação que estava em funcionamento, tinha já gravado o equivalente a 30 mil horas de conversa, né? Eram anos de gravação que estavam lá. Ele era coordenado pela secretária do Deltan e ainda tinha o registro de que o Deltan Dallagnol tinha acessado, se eu não me engano agora, 142 dessas gravações que foram feitas sem nenhuma autorização judicial. Eram dentro da central telefônica do Ministério Público em Curitiba, mas o software, né,
ele permitia que, se um procurador fizesse um acesso a qualquer número pelo celular, ele fazia essa gravação. Então, e o acervo, esse acervo de gravações, ele está bloqueado, foi trazido para cá, para Brasília, e ele está hoje no depósito da Corregedoria Nacional do Ministério Público, aqui em Brasília. São 4 terabytes de informações, de gravações, que não foram destruídos, mas que também não podem ser acessados, porque não se sabe o que é que tem gravado ali, né? E esse elemento, foi um dos elementos que levou a Corregedoria a dar a punição ao Deltan Dallagnol. Assim como uma outra descoberta do Humberto Jacques, quando ele era vice-procurador-geral, ele descobre o sistema de invisibilidade processual, o que era uma loucura. Então era isso, né? Na época do Janot, criou-se uma máscara de proteção processual no sistema da PGR, né, para esconder processos, e todos eram da Lava Jato, tá? Dos futuros procuradores gerais, quando eles chegassem, né, para que não vissem o que estava lá. E eu te digo claramente, porque no levantamento deles, eles sabem que isso estava lá, mas não pegaram. Estava o acordo com o Ministério Público da Suíça, o acordo que passou ao largo do Ministério da Justiça no Brasil, né, e que deu argumentos, né, para você fazer toda aquela busca e apreensão no sistema da Odebrecht, da Drauzes, estava lá dentro dessa base oculta. A Kel Dodge tinha passado o período dela de 2 anos como Procuradora-Geral da República sem saber da existência de diversos processos. A criptografia era tão bem feita que eles precisaram contratar um sistema de hackeamento da própria PGR para quebrar, né, aquela base. Nas 48 horas que levaram entre se descobrir que existia o sistema de invisibilidade e se quebrar a criptografia, os lava-jatistas da PGR jogaram 5.800 processos naquele acervo de invisibilidade. Até depois se percebeu aqui na Procuradoria que havia um sistema, diria fantasma, aí, de catalogação dos inquéritos. De alguma forma, digamos, tentavam se esconder inquéritos da própria Procuradoria-Geral. Olha, o que eu percebi na minha gestão, e isso foi saneado de vários modos, foi que havia muitas pessoas com acesso a investigações que tramitavam no gabinete do Procurador-Geral da República. Então, alguns casos, centenas de pessoas poderiam ter acesso a isso. Não digo que estavam acessando, mas tinham uma credencial de acesso, né? Então, na minha gestão, nós promovemos esse rigor muito elevado de quem tinha acesso a investigações que eram sigilosas, por exemplo. Eu analisei 3 perícias que foram contratadas pelo Procurador-Geral da República. Uma era uma perícia externa, outra uma perícia do TCU e a terceira uma perícia da área de informação do Exército. Essas 3 perícias, elas chegam ao mesmo resultado na análise da distribuição processual dos processos da Lava Jato no STJ. Havia um vício na distribuição processual, porque todas as ações oriundas de inquéritos da Lava Jato, quando chegavam ao STJ, elas sempre caíam nas mãos de subprocuradores da Lava Jato, subprocuradores lavajatistas. Nunca com subprocuradores que tinham divergência em relação à Lava Jato. E eles existiam e estavam atuando no STJ.
E o Augusto Aras, que era um desses subprocuradores que, no período do Janot, começou a divergir com o lavajatismo, ele queria provar cientificamente a tese de que havia um vício dessa distribuição processual. E aí ele contratou essas auditorias. E essas auditorias mostram que, no sistema do STJ, toda vez que chegava um processo da Lava Jato, por 5 minutos, por algum bug do sistema, né, os subprocuradores todos entravam de férias, né, no sistema. E quando isso acontece, é natural que o sistema transforme, né, essa distribuição em manual. Aí ela virava manual por 5 minutos e aí acabava sempre caindo na mão de alguém da Lava Jato. Essa auditoria foi feita, foi revelada, mudou-se o sistema de distribuição processual, impediu-se as férias, mas o para trás não foi desfeito. A Lava Jato, ela não caiu por causa do hacker. O Delgatti foi uma motivação externa para derrubar a Lava Jato, mas ela caiu pelas ilegalidades que eles cometiam dentro do processo, né? Então, ela cairia de qualquer jeito, independente das mensagens. O processo mafioso da Lava Jato, ele trabalha com ameaças. Com certeza os outros juízes entraram no plantão, viram as mesmas coisas que eu, mas não quiseram se incomodar. Eu fui para Curitiba no final de 2015 e foi ali que eu comecei a fazer o plantão e de cara, no primeiro plantão, eu já vi que tinha um habeas corpus do STJ escondido. Eu comecei a mexer no processo e mexendo no EPROC eu vi que tinha aquilo e indaguei as duas diretoras que tinham na época. Na época era a Ivanice Grosskopf e a Flávia Maceno. Uma era oficial de gabinete, outra era a diretora. Depois trocou. Quando saiu a Ivanice, assumiu a Flávia. E falei isso, que não pode acontecer. Até então eu achava de boa fé que era um erro, simplesmente. Então ela começou a me dizer, não, a gente não colocou isso para os juízes de plantão, já estava alguns dias ali escamoteado, porque o doutor Deltan e a Força Tarefa já estão fazendo denúncia contra essa mesma pessoa. Então, se você soltar, corre risco dela se evadir, etc. Não é eu que estou mandando soltar, é o STJ. Eu fui informar a corregedoria, na época era o Celso Kipper, eu informei o Marcelo Marcelli, que era o juiz corregedor, a Eliana Pajarinho e Loraci Flores. Estavam manipulando o plantão para não entrar mais nada. Isso, eu peguei uma fotografia de um dia que eu peguei no plantão. Quantos habeas corpus ficaram escondidos? Quantos juízes tiveram as coisas apagadas e ninguém nunca descobriu? Mas tudo mudou quando, na sequência, o Moro me encontra no elevador e comete uma agressão física contra mim e fala, me ameaça que eu vou sair da justiça e que eu, em tese, seria presa se eu continuasse difamando ele. Ali eu entendi que realmente as coisas estavam muito transbordantes do que é a normalidade. Porque na sequência dessa ameaça, começa a passar um carro da Polícia Federal na minha rua. Comecei a me sentir realmente acuada. Troca o corregedor, passa para o Ricardo Vale, e daí a Eliana e o Loraci são os juízes corregedores. Eu mando em mãos, pelo malote da justiça, tudo o que aconteceu, a agressão do Moro, e aviso a assessoria dele desse pacote, né? E demorou um tempo, não teve também resposta. O que eu fiz? Eu tinha conhecimento, que foi meu professor na URGS, e o Teori. E também era desembargador do tribunal antes de ir para o STF. Só sei que no final de 2016 eu ligo para o Teori e despecho tudo. Falo o número do processo, a pessoa, o que o Moro fez, a conduta das duas diretoras, né?
a conduta do Marcelo Malucelli, da Eliana e do Loraci, que não fizeram nada, porque eu me senti em risco. Enfim, falei tudo para ele. Foi em dezembro. Eis que no início de janeiro, né, de 2017, ele sofre aquele atentado. Eu acho que ele ouviu o que eu falei e ele foi tirar satisfações com o Moro pessoalmente por um telefone, sabe? Ele falou que já tinha tido várias denúncias, assim, ao pé do ouvido, de condutas que beiravam quase o crime do Moro, e ele ia tomar uma providência. Ele falou, né? Isso daí temos que cortar as asas desse juiz que se arvorou em herói. A morte de Teori Zavascki acendeu uma dúvida no país. O Teori, eu acho que sentia as pressões, mas era um juiz bastante responsável. E eu me lembro que a última conversa que nós tivemos, Toffoli e eu, foi em Washington, ainda na primeira eleição do Trump. E ele fazia uma autorreflexão e uma autocrítica e achava que tinha que ter um papel mais firme. Toda a situação me fez ver que realmente eu estava no meio de uma organização criminosa. O meu computador foi mexido pela direção do foro e todo o meu dossiê que estava lá foi apagado. E várias vezes o meu gabinete foi invadido e foram levados documentos, foram levadas coisas pessoais. Então o que eu fiz? Eu calei a minha boca. Eu simplesmente me escondi, eu comprei um carro blindado e decidi naquele momento sair da justiça. E foi a melhor decisão que eu fiz até hoje. Além de todos os funcionários que serem extremamente lavajatistas, eu acho que eles têm que ser investigados também, porque todo esse esquema de apagar fases eram feitos pelas diretoras, que eram a ligação de tudo ali. Não era só o Sérgio Moro, a Gabriela. A Luciana conhece porque ela foi servidora da Justiça Federal antes de ser juíza. Então ela sabe, né, que havia caminhos para manipular o sistema, para enganar o sistema. O que eu sei é que lá em Curitiba havia um plantão que não havia em nenhum outro lugar do Brasil. O plantão da Lava Jato era feito só pelo Sérgio Moro e pela Gabriela Hart, pela dupla, por ninguém mais. Eles sempre tinham alguém de confiança. Tudo que se relaciona à Lava Jato fica só na alçada do mesmo grupo, seja no primeiro, seja no tribunal. Primeiro grau, tribunal. Não interessa. É tudo no mesmo grupo. Eu fui a única peça fora da engrenagem. Quando o Apio ficou em apuros, eu já tinha tudo pronto na minha cabeça, porque eu já tinha pedido para todos esses corregedores anteriores fazerem essa inspeção extraordinária para ver que o sistema IPROC tinha sido manipulado. E assim que o Apio saiu, eu dei a ideia para ele pediu por meio dos advogados dele e deu certo. O Salamão encampou e dali se viu a bicharada que saiu. Eu me considero um garantista. O garantista é aquele que leva a sério a Constituição, é aquele que, né, não conseguiria dormir com tranquilidade à noite sabendo que cometeu uma injustiça. Então, quando eu cheguei na 13ª Vara, em início de fevereiro de 2023, eu vinha com uma bagagem profissional em torno de 25 anos, 26 anos de atividade de serviço público dentro do fórum. Então eu não era um novato e sabia perfeitamente que seria um desafio muito grande assumir a 13ª Vara, mas sabia também que o meu papel ali era um papel disruptivo, era um papel necessário para quebrar essa caixa preta. Eu sabia que aquilo era quase uma operação kamikaze. Eu não fazia parte do grupinho deles. Havia um núcleo duro formado aí por juízes homens que trabalhavam em varas criminais em Curitiba, procuradores também homens, delegados da Polícia Federal, um auditor da Receita Federal, Roberto Leonel. E esse pessoal que formou o núcleo duro e que tinha, de fato, a participação de uma mulher, que era a Érica Amarena, delegada da Polícia Federal, nós brincávamos entre os juízes, inclusive, que era a equipe de demolição do Sérgio Moro. Quando eles souberam da minha candidatura, no dia seguinte o corregedor já estava ligando pelo telefone, tentando me dissuadir de ir para a 13ª Vara, dizendo que
Podia não ser uma boa ideia. Alguns me perguntam, mas por que jogou a vara em tanta exposição? Não foi por vaidade minha, foi porque o corregedor, na época, o doutor Cândido, corregedor do TRF da 4ª Região, pediu para se reunir comigo secretamente, num domingo à noite, na sede da Justiça Federal, todo o prédio às escuras em Curitiba. Fui encontrado para ele me dizer que eu estava pisando em terreno perigoso, para eu cuidar o que eu faria, e mais, que eles, tribunal, iriam transformar aquela vara criminal em vara previdenciária e me tirar todos os processos. Então eles queriam tirar os processos de qualquer jeito das minhas mãos, porque sabiam que ali havia uma caixa preta e que havia esse orçamento secreto do Moro, bilionário, destinado aos Estados Unidos. Outras coisas eu não consegui apurar, mas os principais, em qualquer país civilizado do mundo, já levariam os responsáveis a 20 anos de cadeia, na minha opinião. O que você encontrou quando abriu a caixa preta? O primeiro caso que surgiu foi o Tacla Duran. O Tacla Duran se dizia perseguido e trouxe razões fundamentais. A Gabriela Hart havia artificialmente pego 2 processos envolvendo o Tacla Duran. O Tacla Duran alegava que ela era suspeita para atuar naqueles processos. Ela conseguiu pegar os processos do meu gabinete, processos eletrônicos, para ela julgar e arquivar as exceções de suspeição. Então ali foi uma primeira linha. Ela fez se utilizando de uma servidora que eu não sei como conseguiu manipular o sistema lá, o sistema do IPROC. De alguma forma eles conseguiram jogar os processos da minha tela para a tela dela, né? Ela contando com a conivência dessa servidora. É bem parecido com o caso da doutora Bauer, que de repente some o processo lá, né, da lista do EPROC. No meu caso é sui generis, porque no Tribunal da 4ª Região são 7 magistrados que se declararam ou foram reconhecidos por outro tribunal como suspeitos ou impedidos. Primeiro o desembargador Malucelli, depois a mais recente o doutor Danilo Pereira Júnior, a doutora Gabriela Hart também reconheceu a própria suspeição, o doutor Nivaldo Brunoni também reconheceu a própria suspeição, o doutor Loraci Flores de Lima reconheceu-se impedido, depois ainda foi afastado pelo CNJ. Thompson Flores, o desembargador Thompson Flores, também foi depois afastado por conta da atuação irregular no meu processo. O Sérgio Moro e os procuradores da Força Tarefa também foram declarados suspeitos, tiveram seus atos anulados pelo Supremo nos meus processos. Não vou entrar no mérito se a operação estava certa ou errada ainda, mas o fato de terem 7 magistrados, uma quantidade elevada de procuradores com atos anulados por suspeição, isso mostra que havia ali um sistema que não é normal no direito, no poder judiciário, acontecer de 7 magistrados estarem suspeitos e impedidos no mesmo entramado processual. Eu concedi liberdade provisória ao Tacla Duran, porque foi notoriamente perseguido. Foi perseguido pela turma do Sérgio Moro e pelo Sérgio Moro mesmo, inclusive na Espanha. Tacla Duran era para ser a nossa principal testemunha, só não foi ouvido por conta daquela decisão do Marcelo Malucelli que impediu a vinda dele para o Brasil. Bom, eles continuam atuando para eu não ir. Eles continuam. Hoje, eles, não mais através de decisões judiciais, eles optaram por atuar numa comunicação que eles já vinham fazendo com a autoridade estrangeira fora do conduto legal. Eles não querem que eu vou, porque a investigação, para evoluir, precisa da minha presença. Depoimento, etc., são diligências. E, na medida que eles postergam isso, o processo vai se rareando e também prescrição. Eles vão tentando pular de cargo, agora quer ser senador, depois quer ser presidente da República, agora fala que vai ser governador. Tudo que o doutor fez na 13ª Vara, qual foi a questão, ou a decisão, ou o caso que o senhor considera que é mais sensível, que mexer ali, com certeza, tirou a Lava Jato do eixo? O caso do Tony Garcia, eu acho que é o mais importante, porque o Tony Garcia tem documentos realmente incontestáveis de que ele foi infiltrado do Sérgio Moro e da turma dos procuradores da Lava Jato.
Então ele tem isso documentado, essa atuação ilegal clandestina que culminou com vários crimes e ilegalidades. Se eu pudesse voltar, eu tentaria reabrir os arquivos de interceptações telefônicas clandestinas de autoridades com prerrogativa de foro. O caso da presidente Dilma foi um caso, mas nós tivemos vários outros. Eu gostaria de poder reabrir isso. Mas a chance disso acontecer é zero, porque hoje quem ocupa a vara é uma pessoa que é o braço direito do Sérgio Moro, que é o Danilo Pereira. Danilo Pereira, que esteve envolvido num escândalo lá com o consórcio Garibaldi do Tony Garcia, né? Ele foi advogado do consórcio Garibaldi, teve lá um problema sério que o Tony Garcia relatou de fraude, e no fim ele acabou então sendo escolhido para me suceder lá na 13ª Vara. Ele tanto é amigo do Moro que o Moro o levou a Brasília quando assumiu como ministro do Bolsonaro. E participou do julgamento da sua suspeição. Participou, curiosamente, nunca poderia ter participado, obviamente, né? Até porque esse caso dele com o Tony Garcia tem que ser melhor explicado. O caso do Alberto Youssef, que eu mandei reabrir as investigações em torno da escuta, que haviam sido arquivadas, abri essa investigação e aí consegui ter acesso aos áudios captados na cela do Youssef em abril de 2014. A defesa do Youssef tentou durante 10 anos ter acesso a esses áudios e não conseguia. Então ali descobrimos uma ponta muito importante também. Eu sempre tive alguma desconfiança se o Alberto Youssef era ou não um infiltrado de Moro. Até porque eu tinha lá em Londrina a responsabilidade de acompanhar os passos do Alberto Youssef enquanto ele estava solto. Cheguei até a ocasião de pegarmos uma conversa, que depois eu encaminhei ao STJ, ao ministro Dipp. Pegamos um delegado da Polícia Federal, Gerson Machado, ele chegou a através de uma escuta, ele conseguiu pegar uma conversa de procuradores do Ministério Público com o Alberto Youssef, e esses procuradores dizendo, fica antenado, te cuida que eles estão monitorando as tuas atividades de câmbio ilegal. Então se sabia sim que ele estava em atividades, eu tinha fortes suspeitas de que era um infiltrado, porque ele não poderia ter agido livremente durante 10 anos sem ninguém fazer absolutamente nada contra ele. Todo mundo sabia que ele acumulava patrimônio. Agora com o Youssef caiu tudo de vez. Vão vir bilhões de indenização. Bilhões. Quem vai pagar essa conta? Vai ser Moro, Gabriela, Deltan, a República lá da Lava Jato, em que 3 desses procuradores estão lá assessorando do Gonê, fazendo curso em Brasília, festejados. A Lava Jato roubou perto de 5 bilhões de reais dos cofres públicos brasileiros. Essa é a realidade que tem que ficar registrada para o futuro. Isso não falo com leviandade, com nada. Isso está registrado pelas investigações que duraram 1 ano no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, e que somente aconteceram porque eu e Pedro Serrano pedimos uma investigação na época. E também somente aconteceram porque o ministro Luiz Felipe Salomão encampou a ideia e teve a coragem, de mesmo a revelia de outros membros, no CNJ, de levar a investigação à frente, com todas as suas consequências. E que culminaram com um relatório que diz exatamente isso, relatório aprovado no CNJ em 2024, atestando a existência de indícios contra esse pessoal todo, Moro, Gabriela, Rato, Deltan Dallagnol, de indício de organização criminosa, de peculato, de corrupção, de traição aos interesses da República Federativa do Brasil, cooptação por agências de inteligência estrangeiras. Para mim foi esbarrar num iceberg praticamente na calada da noite, foi uma grande surpresa. Estava no final do expediente forense, eu chegava às 10 da manhã lá na 13ª Vara e saía por volta de 8h30, 9 horas da noite. O ritmo era muito intenso porque o Tribunal Regional havia me tirado todos os servidores e assessores. Eles, para quebrarem as minhas pernas, eles tiraram todos os meus assessores e me deixaram trabalhando sozinho. Tinha o meu diretor de secretaria lá, o Fabiano, estava lá, e aí o Fabiano vem da secretaria por volta de 8h30, 9 horas, eu já dizendo para ele, rapaz, vai para casa jantar. Ele diz, não, mas doutor, eu descobri que circulou aqui, que nós temos em conta corrente da Vara cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Isso lá por volta de março de 2023. O Fabiano tinha feito essa investigação dentro da Vara para descobrir o que nós tínhamos na conta a meu pedido, que eu antes disso, naquela mesma tarde, havia esbarrado
com multas pagas pelo Alberto Youssef para a vara, todas elas caíam numa única conta, numa vala comum, por decisão e criação do Sérgio Moro. Então ele criou uma espécie de orçamento secreto, um superfundo bilionário. Eu fui descobrindo aos poucos que tudo aquilo derivava de depósitos feitos em sua maioria, pelas acordos de leniência, pelas grandes construtoras brasileiras. As construtoras pagavam para aquele fundo para que seus executivos saíssem totalmente livres e impunes. Então a Lava Jato fomentou um clima de total impunidade, um enorme trem da alegria. E esse orçamento secreto era gerido livremente, né, tanto por Sérgio Moro quanto depois pela sucessora Gabriela Hart, que cobriu que o procedimento criminal diverso foi colocado sigilo pelo Sérgio Moro, foi criado em 2016, logo que eu descobri que todos os valores alimentavam essa única conta. Eu verifiquei que no curso dos anos tivemos destinações milionárias, né, para várias empresas, mas substancialmente para a Petrobras, graças a essa triangulação. O que eu fiz foi reportar imediatamente ao Procurador-Geral da República, doutor Aras, ao Tribunal de Contas da União, na época o presidente era o ministro Bruno, a Corregedoria do CNJ, o ministro Luiz Felipe Salomão. O que acontecia nesse sistema que o CNJ chamou de cashback? A Petrobras recebia aqueles cheques das mãos do Deltan Dallagnol com vários milhões ou às vezes bilhões, em uma cerimônia pública que trazia muitos holofotes e dividendos políticos em favor da Lava Jato, Moro, Dallagnol, Gabriela, etc. Todo mundo saiu ganhando nesse sistema de cashback, porque esses bilhões saíam das construtoras, as construtoras iam à falência e os empregos foram dizimados. Em contrapartida, a 13ª recebia esses valores bilionários e triangulava com a Petrobras para que os valores fossem para os Estados Unidos, com a condição acertada com os norte-americanos de que o dinheiro voltasse para Curitiba para criar a famosa Fundação Dallagnol, Fundação Lava Jato, não sei bem o nome, com cerca de metade do valor. Metade do valor seria destinado à Fundação Lava Jato e a outra metade a algo que eles não conseguiram consumar, que era alimentar um número de ações envolvendo pedidos de acionistas minoritários da Petrobras, todos representados por uma suposta associação que era representada na época pelo advogado Modesto Carvalhosa, de São Paulo. Quem lê aquilo vê que realmente era tudo por dinheiro. Eles fizeram aquela fundação para depois eles mesmos se empregarem como palestrantes e terem muito dinheiro e muito poder político também, porque o poder político e a ambição política estava presente, tanto que 2 deles pularam imediatamente para o Congresso. Todos nós, juízes e promotores, sabemos que se nós desviarmos R$100 dos cofres da União, nós vamos ser exonerados, vamos ser demitidos, com desonra. Como é que alguém consegue gerir e desviar tantos bilhões de reais dos cofres da União e sair totalmente impune nesse caso? O relatório é absolutamente perfeito, sucinto, mas ele pegou uma fatia, gente, é só o dinheiro do final. Ninguém investigou os juízes corregedores, os corregedores. O relatório foi correto. Ele não foi nem excessivamente agressivo, nem excessivamente brando. Eu creio que se quis preservar, né, para não atingir tanta gente, a impressão que me deu. Então, assim, o fato é que se criou uma rede de interesses e a Lava Jato tinha, então, 2 finalidades principais. Uma política, eleger os seus principais líderes, conseguiu. E a outra econômica, abocanhar R$2,5 bilhões de reais para criar a famosa Fundação Lava Jato com sede em Curitiba, que seria um partido político, obviamente. Aquela vara precisava de um pente fino. Eu fiz o trabalho que as corregedorias deveriam ter feito e nunca fizeram. Eles se omitiram. Eles passaram a mão na cabeça do Moro. Eles empoderaram. E eles acabaram elegendo o Bolsonaro anos mais tarde. E que culminou com 8 de janeiro de 2023 em Brasília. A Petrobras era investigada nos Estados Unidos por esses ilícitos que eles praticaram aqui e praticaram lá, os dirigentes da Petrobras. O DOJ e o SEC, eles encontraram crimes cometidos pela Petrobras, que variavam de crimes econômicos a crimes de corrupção. Eu recebi do ministro das Relações Exteriores do Brasil um comunicado dizendo que haviam se esgotado no Brasil todos os meios diplomáticos
e meios de negociação, no sentido de evitar esse desfecho dessa investigação conduzida pelo DOJ e pelo SEC, que já tramitava há algum tempo e que prenunciava uma situação de punição. Pedia se eu podia, como procuradora-geral, interferir neste esclarecimento junto ao homólogo brasileiro do Ministério Público. E foi isso que acabou acontecendo. Eu preparei um documento, um arrazoado, esclarecendo que durante todo o período da investigação da Lava Jato e em juízo, em matéria criminal e administrativa, a Petrobras era tratada como vítima de atos de corrupção e não como autora de atos de corrupção como estratégia empresarial. Essa distinção era muito importante, não estava, pelo que eu entendi das correspondências que recebi, esclarecida eficientemente até o momento com documento. Esse esclarecimento, vindo de um homólogo brasileiro dessas instituições, foi decisivo para que essa sanção não fosse aplicada à Petrobras e para que, num gesto de país para país, de que as nações continuavam amigas e que as relações econômicas no campo dos negócios de petróleo continuariam a ser feitas como vinham até então. E aí não foi aplicada nenhuma sanção à Petrobras e houve um plus, que nessa ocasião nós não antevíamos possível, nem havia sido pretendido, que foi a devolução de uma parte da multa que a Petrobras devia pagar aos Estados Unidos. Ela foi devolvida à União, ao Brasil. Olha, em janeiro de 2019, depois que essas verbas já estavam devolvidas para o Brasil, foi feito um acordo, um novo acordo, um acordo diferente agora, com a Petrobras, e esse acordo dizia que parte dessa verba devolvida ia ser utilizada para a criação de uma fundação privada que seria gerida por integrantes do Ministério Público Federal. Ao tomar conhecimento, meses depois, pela imprensa, pelo rádio, da existência desse acordo, já que não houve comunicação e tratativa comigo, eu percebi de imediato que as autoridades do Ministério Público Federal que haviam firmado esse acordo não tinham competência para isso, né? Por vez que essa competência é exclusiva do Procurador-Geral da República. Então, e percebi também que essa ideia de gerir uma fundação não se inclui em nenhuma das atribuições do Ministério Público Federal. O encaminhamento desse dinheiro não pode ser, de modo algum, para uma instituição que participou da sua recuperação. Eram 2,6 bilhões de reais, muito dinheiro. As instituições que investigam corrupção, que investigam recuperação de verbas corrompidas ou desviadas, elas não podem participar do dinheiro recuperado, porque senão haverá uma desconfiança sobre a motivação dessa atuação, e isso não é bom para a integridade das instituições. E, por outro lado, um ato dessa natureza tem que ser celebrado com quem ocupa o cargo de Procurador-Geral da República. Isso não foi feito. Quando um dinheiro entra em favor da União, do Estado brasileiro, seja uma doação do governo estrangeiro, seja uma doação de nacionais brasileiros, seja por arrecadação de impostos, o destino desse dinheiro tem que ser dado pelo Congresso Nacional. É papel do Parlamento elaborar a lei orçamentária anual. Então, não é papel das instituições, por mais importantes que sejam, como é o Ministério Público Federal, dizer esse dinheiro que recuperamos vai para tal lugar ou para qual lugar. Uma recuperação de uma verba corrompida ou desviada, ela entra no orçamento público para o lugar onde ela deveria ter estado. E é papel do Parlamento decidir isso. Esse dinheiro, por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele foi destinado à União. Ele, numa liminar dada, salvo engano, ainda em final de 2019, salvo engano, a pedido da Raquel Dodge, o ministro Alexandre determinou que os valores fossem todos convertidos em favor da União. E a União nunca havia participado desses processos, é bom que se saliente, né? Ela sempre passou batida nisso, então os processos eram totalmente ilegais,
todos tramitaram na 13ª vara, que era criminal, a matéria era cível, nunca poderia ter ido para uma vara criminal. Eu solicitei ao Supremo Tribunal Federal que estabelecesse algumas condicionantes. Vedar que o dinheiro fosse entregue em alguma das instituições que participaram de investigação criminal ou cível, ainda que não relativa a esses casos que ocorreram nos Estados Unidos, mas no Brasil, de algum modo, com conexão, com coligação, para manter a condição de integridade. Então, o Ministério Público Federal ou o Ministério Público Brasileiro, qualquer dos seus atores estaduais, não poderia receber um naco dessa verba. Ou o Ministério da Justiça, porque é o chefe do Departamento de Polícia Federal. O departamento é uma estrutura do Ministério da Justiça. Ou qualquer atividade, a instituição que tivesse investigado ou tomasse atos jurisdicionais. E que houvesse uma prestação de contas nos autos da ADPF da destinação concreta desse dinheiro. O Poder Judiciário, ele é um poder muito particular, ele é um poder político, mas ele não faz política. Ele é um guardião da Constituição. Ele é o guardião das regras do jogo, o guardião da razão pública, que os outros dois poderes vão ali e fazem o jogo político. O sistema judiciário tem um sistema de vassalagem para ir para cargos superiores. Outras pessoas começam a usar isso, principalmente a hoje desembargadora Salise Sanchotene. Ela foi assessora do ministro do STF, que fazia o mensalão. Ela que criou toda essa teoria, que depois seria a teoria também da Lava Jato. Ela sempre foi uma eminência parda desta teoria, que era não só do Sérgio Moro, da Gabriela, do Deltan, dos procuradores da República, mas era um modo de fazer, um modus operandi de extrema amizade com um lado político brasileiro para obter fins políticos. Só que isso foi se tornando uma bola de neve. A Salise Sanchotene era do CNJ, estava afastada das funções, voltou, foi a Porto Alegre só para votar no meu caso, e foi a mais dura dentre todos, né? Ela que é muito próxima ao Sérgio Moro e à Lava Jato. Salise faz a maioria dos rascunhos dos votos que modificam a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e também cria um caminho aberto para o Moro patrolar tudo, com a ajuda do TRF. A gente não pode nunca esquecer aquela turma que foi unânime em toda, assim, ó, tudo que o Moro passou para o TRF, ele foi corroborado, ele foi celebrado. Acho que eles estão em estado de latência, eles se mantêm inquietos, mas assim, os principais representantes da Lava Jato, por exemplo, a doutora Salise Sanchotene, que foi braço direito do ministro Joaquim Barbosa no processo do mensalão, era a pessoa que realmente, né, trouxe, na minha visão, como professor, de forma distorcida a teoria do domínio do fato, isso o próprio Roxan falou. Então ela hoje vai estar para ser empossada corregedora, nova corregedora no TRF da 4ª Região. Malucelli, Loraci Flores, por exemplo, que foi afastado pelo CNJ, o Thompson Flores, que foi aquele da leitura dinâmica, da sentença contra o presidente Lula, enfim, estão todos em estado de latência esperando para voltar. Por isso que eu digo, a Lava Jato, ela não é só do Deltan, da Gabriela, do Moro, ela é uma política de ascensão do TRF4, principalmente das pessoas que tinham e têm ainda vontade de ir para os tribunais superiores. O bolsonarismo tomou conta da Justiça Federal da 4ª Região durante aquelas eleições de 2018. Então todo mundo se engajou nessa ideia de vamos fazer o Sérgio Moro ministro do Supremo Tribunal. Então, mas era a conversa rotineira que o relator no TRF da 4ª Região, Dr. Gebran, poderia vir a ser ministro do STJ e o Sérgio Moro ministro do Supremo Tribunal. Então essa era a voz corrente, eu não estou dizendo que é verdade, mas era o que eu ouvia todos os dias, que havia uma promessa em curso, então estavam todos engajados nisso. Tanto é que o Sérgio Moro vazou dolosamente aquela
delação do Palocci, Antônio Palocci, nas vésperas do segundo turno entre Bolsonaro e Fernando Haddad. Mas é evidente que já então, com o caso Banestávado, já se prenunciava em relação ao Sérgio Moro algo com consequências catastróficas. E naquela ocasião, o Sérgio Moro fez o que fez na Lava Jato, ele trouxe todos os processos para si. Tornou um desafio intransponível. Ele acabou levando todos os processos para prescrição. Ficou portador de uma lista contendo, então, os nomes de todas as pessoas e empresas do Brasil que haviam mandado dinheiro via conta CC5, né? José Serra tinha conta lá. Pessoas muito importantes, famosas, inclusive hoje no cenário judiciário. Essa operação Banestado pode explicar de alguma forma a blindagem dele posterior? Pode, porque ele sabe manipular as cartas com muita precisão e sabe utilizar essas cartas, esses coringas, para benefícios próprios no momento certo. Então, com isso, ele aperta um aqui, solta um ali e vai jogando com essa rede de informações privilegiadas que ele teve. Isso era uma engrenagem, né? As próprias mensagens da operação Spoof demonstram a troca de favor entre eles, o conluio, a palavra correta, que havia entre eles. Isso é um pouco do que a gente sabe, mas isso não é tudo. Tem muita coisa que a gente não sabe. E, principalmente, não houve vantagem financeira? Claro que houve, como uma política. Agora, até onde vai indicação de cargos, como ministro da Justiça, como senador, o outro como deputado, ou dentro do próprio Ministério Público? Né? Como é que ele conseguiu colocar um amigo dele oficiando na 13ª vara? A impressão que dá é que resolveram tratar o maior escândalo da história do judiciário brasileiro, pondo esse escândalo para debaixo do tapete. Isso pode ser uma solução de curto prazo para amenizar interesses e incômodos, mas é uma péssima solução para o país no longo prazo, quando se pensa na manutenção da nossa democracia, do nosso sistema constitucional. É um absurdo, a gente fala assim, o Brasil não tem rei, mas o Brasil tem um rei, que é o Procurador-Geral da República, que deixa na gaveta um caso tão sério vindo do próprio CNJ, que é a cúpula do judiciário, principalmente a cúpula de correição do judiciário. Tinha que investigar com mais... Um ano já deu tempo, né? Porque a Corregedoria já adiantou muito o serviço, né? Eu não estou dizendo para processar ninguém ou não processar aqui, não quero fulanizar a fala aqui. Mas, objetivamente, você tem ali suspeita de cometimento de ilícitos graves, tem que apurar, não é? Isso é dever da Procuradoria, não é uma opção, nem é uma generosidade. São pagos, regiamente pagos, servidores públicos mais bem pagos do país. Além do relatório do CNJ, que é uma ferramenta de apuração administrativa, até onde eu tenho conhecimento, há também apuração no âmbito criminal. E isso é muito importante, porque se não há nada, vai ser arquivado. Como para tantas pessoas foi arquivado, passar o processo penal já é complicado, já é uma pena. A senhora não tem razão pública que justifique que o Procurador-Geral da República ou ofereça a denúncia ou diga que ali não tem denúncia, mas ofereça uma resposta para a sociedade. O silêncio dele é a compactuação com a Lava Jato. A Lava Jato não foi apenas um episódio que transbordou aí dos limites da lei, com todos os absurdos que foram revelados até hoje. Ela foi um divisor de águas na história do Brasil. Ela trouxe um Brasil profundo aí para níveis que jamais se imaginou aqui, desestruturou o sistema institucional e tudo. Nós vamos analisar os efeitos, as consequências da Lava Jato com um dos principais juristas brasileiros, Lênio Streck. Eu queria que você desse uma analisada nessa questão do sistema jurídico, que a gente tinha um sistema jurídico que vinha do Partido Supremo, o Supremo definindo regras que iam para os tribunais, e parece que houve uma subversão total. Eu queria que você analisasse o que ocorreu lá e quais ainda os resquícios desse período terrível.
Bom, a Lava Jato é uma construção, né? A Lava Jato, ela decorre de movimentos anteriores, né? Há todo um preparo que são os movimentos, né, de 2013, que pouca gente se deu conta que eram movimentos que propiciavam uma antipolítica, né? Uma demonização da política, e isso acabou, num segundo momento, indo para o sistema judiciário. E o sistema judiciário não tinha a gente chama isso na política, né, de cordão sanitário, né? Não tinha um cordão sanitário para se preservar contra esse ataque virótico, né, autoritário da Lava Jato. E houve uma fagocitose, né, digamos assim, que demorou anos e anos até algumas pretensas vítimas, né, ou que seriam as próximas vítimas, como o Supremo Tribunal, se deu conta de que ali havia o grande foco antidemocrático. E veja que isto foi tão forte, que o 8 de janeiro e afins é um produto do lavajatismo, como o bolsonarismo é um produto do lavajatismo. Isso tem que ficar muito claro. Há que se escrever muito, há que se filmar muito, há que se contar essa história, porque a escrita é uma espécie de garantia contra o fracasso da memória, e nós precisamos garantir que não esqueçamos disso. Lênin, uma coisa que chamou muita atenção aqui foi a rebelião, por exemplo, do TRF-4, da própria 13ª Vara e outros assim, de submeter decisões do Supremo. Isso aí é uma subversão total, digamos, do sistema jurídico aí. Você acha que está revertendo? Como é que você está vendo isso? Bom, primeiro, uma das fases, né, dessa invasão do autoritarismo no sistema judiciário foi aquele episódio em que o ministro Theory perdeu para o Sérgio Moro. Isso é um marco fundamental, simbólico, quando um juiz derrota o Supremo Tribunal. O resto são tudo consequências, né? Aquela questão toda dos áudios que foram liberados, etc., a condução do ex-presidente Lula, tudo isso no conjunto da obra se vê esta, digamos assim, a falha do sistema de justiça, do ensino jurídico, da doutrina, etc., da comunidade jurídica, por não ter construído esse cordão sanitário. Hoje, o trabalho de reversão é muito lento, né? Porque o velho ficou. É difícil olhar o novo com os olhos do velho, né? E o velho está ainda muito enclacrado, como se diz, dentro desse processo todo. Então, ainda vamos precisar de muito tempo. Veja que se formou uma geração, praticamente, de estudantes de direito e outros lavajatistas, pessoas que odeiam a Constituição. Isso é fato. As pessoas odeiam as instituições porque se criou um imaginário anti-institucional. Isso, a doutrina jurídica tem falado muito pouco sobre isso, né? Digamos, precisamos urgentemente discutir esse tema. Lênin, um ponto que chama atenção é que dentro do sistema de justiça, do sistema democrático, digamos, a mídia tem o seu papel institucional, como articuladora dos movimentos de opinião, esclarecedora e tudo. Mas a gente vê ao longo da história, desde quando você pegava a Itália fascista, quando você pega o macartismo nos anos 50,
quando você pega 64, especialmente quando você pega agora de Mensalão, 2013 e Lava Jato, aí a mídia totalmente subordinada ao clamor das ruas também. E daí, na outra ponta, uma tradição jurídica legalista brasileira muito frágil também. Que lição, como que fazer para... Você acha que os desastres que ocorreram aí foram suficientes para ensinar, ou para que nada se repita, ou nada avançou? O comportamento das instituições, né, ele decorre também de uma espécie de esfera pública que falhou. Por exemplo, a mídia, ela é fundamental naquilo que se chama de construção da opinião pública, ou, digamos assim, aquilo que muitos filósofos falam, né, Habermas, por exemplo, a construção da esfera pública. E na medida em que ela fica viciada, tudo o mais fica frágil, né? Então, a reconstrução, e parece muito difícil, na medida em que a Lava Jato e o próprio o governo Bolsonaro, né, uma questão, uma continuidade, ele se dá num ambiente de redes sociais que se radicalizaram. Então, o conjunto da obra, né, tudo isso é uma tempestade perfeita. E correr atrás disso, veja, por exemplo, nesse momento se fala em construir um Senado que deliberadamente já nasce hostil ao Supremo Tribunal. Quer dizer, que democracia é essa em que os próprios meios de comunicação não se atentam e não tentam formar, eu insisto no nome, né, cordão sanitário contra isso, porque a democracia precisa de proteção. E exatamente porque talvez ela não estivesse tão protegida, nem o sistema judiciário e jurídico tinha essa proteção, que ele foi invadido, né, ou fagocitado, no mau sentido, pela Lava Jato, que não terminou. Essa é uma ideia que está aí. Ela se mistura com extrema-direita, com críticas às garantias, com o bolsonarismo. Quer dizer, até é difícil definir, né? Então, daí tem uma ameaça que é a pior das ameaças à democracia, que é a ditadura da maioria, que, em tese, o Supremo deveria coibir, a própria Constituição coibir, né? E está avançando, avançou nos Estados Unidos, aqui. E aqui no Brasil, qual é o risco que você vê disso aí? O Supremo Tribunal é criticado muito mais por seus acertos que pelos seus erros. Então, mas ele mesmo colaborou para que se formasse, digamos, esse imaginário anti-institucional. Veja que alguns ministros chegaram a dizer que a voz das ruas era fundamental, quando o cerne do constitucionalismo é o contramajoritarismo. A Constituição é um remédio contra as maiorias, e o Supremo Tribunal é aquele que diz esse remédio. Agora, quando o Supremo vai dizer que tem que ouvir a voz das ruas, porque a voz das ruas queria Lava Jato, segundo consta, mas não tinha dados específicos, isso tudo é retórico, né? Acaba criando essas condições. Se nesse momento nós corremos esse risco, continuamos a correr esse risco. Quando a Lava Jato, quando terminou praticamente, ou terminou a Lava Jato, pelo menos formalmente, fizemos aquele seminário na USP, e eu fiz a conferência de encerramento, e eu disse, a Lava Jato é uma ideia, você não consegue vê-la, você não consegue extingui-la, ela está aí, e ela fica dormitando, de repente ela sai, e essa ideia de que o Supremo somos nós, veja que isso se espalha muito pela extrema-direita. Claro,
Porque os não democratas não aceitam o contramajoritarismo. Então, é evidente. Então, nesse sentido, isso está em todos os movimentos de extrema-direita e direita do mundo. Se você pegar Portugal, o Chega e todos os outros lugares, sempre tem a ideia de que as instituições, elas não podem agir contramajoritariamente. Ora, a democracia só age porque tem o direito que faz com que funcione o contramajoritarismo, porque senão, se a maioria simplesmente decidisse, se eu e você formos morar num edifício com 10 pessoas hostis e as decisões foram tomadas por maioria, eles nos atirarão pela janela. Como é que nós nos salvamos? A gente põe uma cláusula. Podemos discutir todas as questões como comida, bebida, espaços. A única coisa que não podemos discutir por maioria é a nossa sobrevivência. Isso se chama cláusula pétrea contra majoritarismo e um modo fácil de entender o que é a democracia. E agora, está havendo uma desconstrução de todo o processo iluminista, e todos os direitos entendidos como um peso, aí, um custo para a maioria, a frustração sendo um elemento também de estímulo. Você tem fé na humanidade ainda, Lênin? Olha, eu sou um otimista metodológico, eu diria assim. É como se isso tudo fosse dar certo. Agora, que é um alemão chamado Hans Feinger, que tem o Als ob, que é como ser, é a filosofia do como ser. Mas isto metodologicamente, porque todos os indicadores, elas transformam a gente num pessimista. Por exemplo, a democracia, ela sobrevive dos insumos. Os insumos são aquilo que se forma na opinião pública. O voto se dá e a vontade se dá a partir de uma formatação, uma formulação na esfera pública. Se esta é viciada, não é a democracia que está em xeque. A democracia não está em crise, o que está em crise são os insumos dela. Então, este é o ponto. Então, como a inteligência artificial, por exemplo, está transformando, né, a população num brain rot, que é a ideia do cérebro podre, e as pessoas já não fazem nada. Não fazem. As pessoas, elas entregam para o algoritmo até mesmo pequenas tarefas. Ninguém mais quer ter dúvidas, ninguém mais quer ter angústias. Hoje nós vivemos um tempo de angústias, são psicotrópicos algorítmicos. A pessoa não pode ficar um minuto com dúvida porque ela abre para saber o nome, porque antigamente se corria atrás, a linguagem surge na falta, isso é psicanalítico, nós estamos perdendo isso. Isto é perigosíssimo, porque qual é o conceito de democracia que sobra nisso, nesse mundo de instantaneidades? Por isso, isto me leva a um pessimismo, né, um forte pessimismo, porque uma sociedade que vira nihilista, entendeu? Perde a capacidade de dizer o que é bom ou ruim. Por exemplo, o personagem Raskolnikov, né, de Crime e Castigo, né, ele mata a pessoa, mata a dona da pensão e diz: eu cometi um gesto extraordinário. Hoje você vê as pessoas que colocam fake news, matam o cachorro, falam contra as garantias, etc. E falta só dizer no final: eu acabei de fazer um gesto extraordinário. Porque não há nada que segure, porque nesse sentido se cria uma espécie de grau zero. Isso é ruim, é péssimo. Lênin, o Sérgio Moro, no auge da Lava Jato, ele foi homenageado em, acho que Monte Carlo, pela fina flor da plutocracia mundial. Para mim foi o exemplo maior aí de como que a elite mundial destruía um país aí e celebrava também. E agora a gente está vendo, digamos, nos Estados Unidos, esse fortalecimento terrível das big techs, dos bilionários e tudo. E a sociedade
Que tipo de ideia, de sonho que pode mobilizar a sociedade em favor aí dos direitos, em favor dos valores iluministas? Veja, é sempre muito importante falar dos valores do iluminismo que começam a ficar enfraquecidos. E há um componente hoje, digamos, a plutocracia é agora uma espécie de neoplutocracia, ou uma plutocracia pós-moderna, porque ela é uma plutocracia que não tem as mesmas preocupações de sobrevivência da própria humanidade. Porque eu sempre pensei assim na plutocracia enquanto as guerras acontecem, mas não vão se autodestruir. Hoje eu tenho dúvidas se os plutocratas de fato estão preocupados em que tudo isso possa levar a uma autodestruição. E o maior exemplo são as Big Tech, que acabam construindo uma robotização que pode, e há muitos estudos nisso, levar a desemprego, levar à perda da cognição, terceirização do pensamento, da cognição, enfraquecimento. Em Portugal, por exemplo, os professores estão fazendo um manifesto contra o uso da IA nas universidades e escolas, porque eles chamam de a cretinização dos jovens. Então, isto é o que preocupa. Esta nova plutocracia é uma plutocracia que faz uma autofagia. E isto é absolutamente preocupante. Na sua visão, a Lava Jato continua? A Lava Jato não morreu, a Lava Jato é uma ideia, é um imaginário, e ela surge a qualquer momento. Por exemplo, a própria discussão do caso Master e aquilo que estava em redor, personagens, elementos objetivos, etc., vieram lá de trás com os mesmos métodos que lá se tinha. Isto eles vivem, eles estão aí, eles ainda estão aqui, para fazer uma paráfrase, digamos assim, ao contrário senso.